Olá, tudo bem, pessoal? Vamos dando continuidade nessa nossa parte introdutória da disciplina de Administração da Informática. E antes de nós prosseguirmos para os assuntos mais específicos, nós vamos falar sobre um capítulo de fundamento que é bem importante hoje. A ideia é que é esse capítulo aqui de organizações como sistemas, que é a ideia de enxergar as empresas, enxergar organizações como sendo um sistema de informação, né, que possui interface com outros sistemas, etc. Então, antes disso, vamos ver aqui o roteiro, vamos falar um pouco sobre o cenário atual, alguma questão sobre a fundamentação também da parte de administração de empresas, porque como a gente chegou aqui nessa evolução dos estudos das organizações, e por fim, o assunto organizações como sistemas. É importante a gente observar que a gente tem passado por mudanças muito significativas nesse século e a globalização é uma dessas mudanças. Hoje houve um aumento, né, muito significativo na concorrência das empresas e os mercados estão muito voláteis. Isso é verdade no contexto antes da pandemia, né, e agora durante a pandemia e após a pandemia da Covid-19 a gente não tem ainda muita certeza, mas a gente sabe que a estabilidade é uma coisa que vai permanecer, embora a questão da globalização ainda sendo questionada. O importante é o seguinte: todos os modelos pelos quais as organizações foram construídas originalmente, em que a gente tinha um mercado bastante previsível, esses modelos acabam fracassando, né, no final do século XX, em função da necessidade das organizações conseguirem ter interfaces bem definidas com os outros elementos que fazem parte do seu mercado, inclusive seus próprios competidores. Então, o processo de reengenharia das empresas é um processo que vai buscar implementar novas estruturas, né, dentro das organizações que permitam fazer com que as empresas consigam responder de forma mais rápida às novas demandas. Então, muito se fala, por exemplo, da dificuldade de empresas tradicionais em implementar um novo produto ou serviço. Isso acontece porque a sua estrutura organizacional ela é engessada e de alguma maneira o produto ou serviço que está sendo construído, sendo fornecido por essa empresa, reflete esta estrutura que está sendo colocada. Inclusive, para quem estudou já engenharia de software, é bom lembrar que os estudos de Parnas, né, que foram realizados na década de 70, década de 80, em que ele fez um mapeamento entre as estruturas de uma empresa, as estruturas de uma organização e a arquitetura interna do software desenvolvido por aquela empresa. Então, esse mapeamento entre a estrutura organizacional e o produto é uma coisa que existe, que já foi documentada, já foi avaliada e que de alguma maneira a gente consegue encontrar nos próprios produtos aquela burocracia que existe na empresa, nos próprios produtos, nos serviços, a gente vai poder encontrar a facilidade, a agilidade ou não existente dentro da organização principal. Nós temos na área de conhecimento chamada administração de empresas, nós temos um tópico, nós temos um capítulo chamado Teoria Clássica da Administração. Essa teoria clássica da administração ela é formada por estudos de vários autores significativos. Aqui a gente está destacando aqui Taylor e Fayol, que tem a visão verticalizada do negócio, ou seja, aquela visão baseada em organograma, onde eu tenho um presidente, tenho a diretoria, e a diretoria do nível estratégico a gente vai evoluindo até passando pelo nível tático até chegando no nível operacional. E aí o desempenho de uma empresa, o desempenho de uma organização nesse contexto, ele é medido pelo desempenho de cada um dos pedaços daquela empresa. Então seria o somatório daquelas empresas, daquelas unidades, formaria o desempenho global da empresa. Só que como é que a gente vai avaliar, como é que a gente vai lidar com processos que não são muito bem compartimentalizados, né? Que a gente não consegue modularizar muito bem. Por exemplo, TI. TI é um processo transversal, ele atravessa toda a empresa. A gente pode ver desde a recepção da empresa até a parte de processos de negócio, de produção fabril, tudo, em tudo o TI está envolvido. Então é
um tipo de processo transversal como esse, acaba uma organização altamente hierarquizada, altamente modularizada, vai acabar encontrando dificuldades. Porque nesse caso a gente precisaria ter esses processos mapeados dentro da organização, de tal maneira que a gente conseguisse entender como de fato é o fluxo das informações dentro da empresa para a execução daqueles processos. A TI não é privilégio, tá? Não é o único processo transversal. Processo de comunicação, por exemplo, é um outro processo transversal. Agora se fala muito no processo de inovação. Então, embora a gente possa ter, assim como na TI, um departamento específico para lidar com a inovação dentro de uma empresa, a inovação de fato ela tem que poder acontecer em qualquer lugar. Ela tem que poder surgir novas ideias, o processo de avaliação tem que poder envolver vários atores de diferentes setores dentro de uma organização. Então, em função disso, a gente precisa entender melhor e aquela estrutura clássica que vinha lá dos estudos iniciais da administração de empresas acaba não servindo muito bem. Tá? A gente vai voltar a esse tema em capítulos posteriores, sobre a questão de como é que a gente vai precisar, de alguma maneira, quebrar esse organograma e enxergar um processo como o TI acontecendo de forma transversal e documentar isso melhor dentro de uma organização. A gente está falando desde o início da aula de hoje sobre organização, né? Então, o que vem a ser a organização? A gente vai acabar usando como sinônimo, né, a palavra organização da palavra de empresa. Ou, na realidade, a gente pode enxergar isso como de maneira mais ampla, né? Pode ser um órgão público, pode ser ainda uma unidade organizacional de uma empresa. Quando a gente começa a enxergar, por exemplo, uma unidade específica que tenha metas específicas dentro de uma empresa maior. Então, a organização é definida aqui como um grupo de indivíduos associados que possuem um objetivo comum, sendo organizados de forma hierárquica e possuindo atividades como as características do negócio. Então, a gente tem que entender aqui que atividades são desenvolvidas nessas organizações, esses indivíduos possuem um objetivo comum e toda a fundamentação por detrás desse processo aqui, ela vem lá do início do século XX. Como eu mencionei ainda há pouco, nós temos a teoria clássica ou científica da administração, que surgiu lá no início do século XX, em que a ideia principal era o seguinte: nós tínhamos poucos recursos. Recursos humanos, recursos técnicos, recursos materiais. Então, esses vários autores que estão listados aqui, como Taylor, Ford, Max Weber, Fayol, que influenciaram decisivamente a vida do ser humano, né, como a gente trabalha, começaram a estabelecer teorias com base nas observações que estavam tendo dentro das organizações. Então, o Taylor, por exemplo, foi um dos autores importantes nesse momento, que ele, a partir do momento que ele começou a observar como é que os trabalhadores estavam desempenhando, né, ele modelou a estrutura, ele defende que a estrutura de trabalho seja voltada tendo o trabalhador como elemento central para que ele possa ter acesso rápido às facilidades, às ferramentas pelas quais ele precisa trabalhar. O Fayol, por outro lado, foi um autor que complementou, né, e que disse que a melhor estrutura organizacional para atingir os objetivos deve ser buscada no sentido da racionalização de recursos, no sentido de identificar a linha de comando e controle para podermos fazer um fluxo ideal de tomada de decisão. Só que tudo isso que eu estou mencionando para vocês agora aqui surgiu no contexto de empresas da metade inicial do século XX. Isso significa que a gente tinha lá empresas com um ciclo comercial previsível, o mercado tinha um crescimento constante de forma linear e tinha baixa concorrência. O cenário atual é completamente diferente disso daí, né? Então a gente sabe que o ciclo comercial é imprevisível, o crescimento ele varia, né, em diferentes ordens de grandeza. Então muitos produtos, principalmente em TI, às vezes alcançam crescimento exponencial durante o seu ciclo de vida. E a concorrência está enorme em todos os segmentos, todas as áreas de conhecimento, nós temos concorrentes. Então, essa estrutura que foi criada para organizar, para estruturar as empresas lá do início do século XX, agora no século atual ela já não serve mais, né? Então a gente precisa enxergar os processos,
como entidades de primeira ordem e organizar as empresas não tanto em função dos seus departamentos, das suas estruturas que são estáticas, e sim em função dos seus processos. Porém, processos também são dinâmicos, então também gera um desafio para a gente, porque à medida que os processos vão evoluindo, nós precisaríamos adaptar a organização também. É importante a gente observar aqui que em 1924, o Maio incorporou à administração, a essa teoria geral da administração, os conceitos de ciências sociais, que basicamente comentou que o desempenho de uma organização também está baseado na afinidade pessoal, na amizade e na confiança. A visão anterior é uma visão muito mecanicista, né? Como cada que funcionário fosse uma engrenagem dentro de uma máquina maior que está trabalhando de forma conjunta. Observem que essa visão aqui, que embora seja lá de 1924, quase 100 anos atrás, a gente tem que perceber hoje em dia como importante, né? Ou seja, as questões envolvendo afinidade, amizade, confiança, bem-estar, mais do que nunca são importantes em todos os segmentos, e em TI também, né? Por exemplo, já foi avaliado empiricamente, já temos resultados que pessoas que têm afinidade conseguem desempenhar tarefas com melhor produtividade do que pessoas que não têm afinidade dentro de uma tarefa uma tarefa colaborativa no contexto de um processo de software. Bem, aí surgiu a teoria geral dos sistemas, que a ideia da teoria geral dos sistemas é enxergar as organizações como sistemas e como é que essas organizações, como é que esses sistemas interagem com seus ambientes, né? Então, essa teoria ela considera a organização como um sistema aberto e regulado, composto por subsistemas e interações sistêmicas. Então, como é que a gente enxerga isso do ponto de vista de TI? Vamos observar aqui. Na visão tradicional de um sistema de informação, a gente tem um sistema composto por uma caixa responsável pela transformação, alguns elementos de entrada, os insumos, alguns elementos de saída, né, que são os produtos daquela organização, e nessa saída é eventualmente produzido algum elemento de feedback que possa alimentar a própria entrada. Como assim? A partir de uma lição aprendida, a partir de uma taxa de defeitos, a partir de uma métrica da produção da minha empresa, eu posso gerar um elemento que pode retroalimentar para obter uma melhoria contínua dentro da organização. Então, os componentes que nós temos aqui são os processos, as entradas, saídas, metas, resultados e o feedback, que é a retroalimentação. Então, quando a gente fala em organizações como sistemas, a gente está chegando uma organização dessa maneira aqui. Ou seja, tentando enxergar que a empresa ela vai ser composta, vai ter basicamente essa visão de entradas e saídas, e que seus componentes internos vão trabalhar assim também. E que toda empresa tem uma relação com seus fornecedores e clientes também, né? De tal maneira que também são sistemas. De tal maneira que a gente precisa enxergar que essa interface tem que ser construída de tal maneira que exista possibilidade de ganho para todos. Quando a gente mapeia, por exemplo, o setor de software, a gente vai enxergar esse tipo de interface sendo fornecido, por exemplo, por sistemas de arquitetura orientada a serviços. Onde a gente pode ter, por exemplo, uma empresa, uma montadora de automóveis, por exemplo, negociando com seus fornecedores para uma entrega dos seus componentes, das suas partes do automóvel, sendo feita just in time, justamente quando a linha de produção precisar de fato daquele produto que está sendo encomendado do seu fornecedor, né? Então aqui nós temos uma definição de sistema, tá? Que é um conjunto ou combinação de coisas ou partes formando um todo complexo, seguido de 3 premissas básicas. Os sistemas existem dentro de sistemas, os sistemas são abertos ou fechados, sendo caracterizados por um processo infinito de intercâmbio com o seu ambiente para a troca de energia e informação, né? No caso de sistemas abertos. E as funções do sistema dependem da sua estrutura, né? Lembra como eu falei para vocês. A forma define a função. A estrutura como a empresa está montada influencia nos produtos e serviços que aquela empresa está desenvolvendo, tá? Então, isso é muito claro, por exemplo, na área de software, né? Que a gente, seja quem está desenvolvendo, seja
para quem a gente está desenvolvendo o software, a gente vai conseguir enxergar esse mapeamento da estrutura organizacional lá no código, lá no programa que está sendo desenvolvido. Bem, o conceito de sistemas no contexto organizacional denota que uma organização é um grande sistema aberto e dinâmico e interage plenamente com um meio muito maior, né? Então, por exemplo, uma instituição financeira está vinculada a todas as áreas de regulamentação nacionais e internacionais. Uma instituição de comércio varejista está no contexto de toda a questão de impostos que são cobrados pelas várias instituições federais, estaduais e municipais que normatizam esse negócio, né? E o esforço de todos contribuem para o desempenho final da organização, assim como a gente já falou lá no início. A gente tem que entender que quando a gente estuda essa questão desse paralelo de organizações como sistemas, a gente não vai estar limitado a uma única disciplina ou conhecimento. Então, da mesma maneira que quando a gente estuda a melhoria de processos, a gente tem que enxergar que os processos são vários elementos que existem em paralelo e que têm interfaces entre si, que os processos acontecem de forma intercalada e que no máximo a gente vai estudar os processos separadamente por uma questão didática, mas na prática tudo acontece de forma conjunta. Aqui a gente tem que chegar, por exemplo, que a gerência, ou seja, os elementos que vão pensar na tomada de decisão de uma empresa, ela deve conhecer a estratégia da organização. Eu preciso saber qual é a missão, qual é o objetivo da organização, o que ela quer obter. Né? Então, novamente, se a gente está falando num órgão público, então provavelmente os objetivos são atender o maior número possível de pessoas, de contribuintes, né, no menor tempo, né, ou com alguns parâmetros de qualidade. Se é uma empresa do varejo, eu quero, por exemplo, vender, maximizar o lucro naquela empresa, né? A gerência tem que conhecer também como é que é o trabalho de seus funcionários, os parâmetros de seus clientes internos ou externos, como é que os concorrentes atuam, né? Quais são as tendências tecnológicas para a área, qual é o custo efetivo das operações. De tal maneira que quando eu for implementar uma mudança organizacional, eu consiga depois, por exemplo, medir qual foi o retorno do investimento que aconteceu. Então, todo mundo se pergunta, olha, eu vou implementar uma mudança, mas por que eu vou implementar a mudança? Só porque eu quero ser moderno? Não, porque provavelmente eu quero obter uma economia mais lá na frente, ou eu quero maximizar meu lucro, ou eu quero poder alcançar mercados que antes eu não conseguia alcançar. Por exemplo, eu quero estabelecer como meta agora produzir e comercializar meus produtos e serviços para o mercado consumidor no exterior. Então, isso muitas vezes implica numa mudança de cultura, numa mudança dentro da minha empresa para que eu possa conseguir atender as demandas desse outro mercado consumidor. Tá? E quando a gente enxerga, isso vale para qualquer contexto, tá, pessoal? Só abrindo parênteses, tanto no contexto de uma startup, de uma pequena empresa formada por 2 ou 3 pessoas, até as grandes empresas multinacionais. Quando a gente fala no contexto de sistema organizacional, qualquer mudança que aconteça em um dos seus componentes vai desencadear ações e reações que vão impactar dentro da empresa. Né? Obviamente, isso vai depender do tamanho da mudança, vai depender do tamanho daquela unidade que está sendo modificada, né? E sempre a gente, quando essa mudança é deliberada, né? Quando a mudança ela é provocada dentro da organização, então o que acontece? A gente pensa que essa mudança vai trazer algum resultado positivo. Mas a gente sabe que todo um processo de mudança gera um tipo de perturbação que mais cedo ou mais tarde, né, que vai levar a uma perturbação no processo e que pode gerar um pouco de demora até as estruturas se acomodarem novamente. Né? Então, para que as mudanças possam ser planejadas, as organizações devem possuir conhecimento sobre os seus relacionamentos e fluxos da informação, sobre a comunicação e as atividades de suas partes internas e externas. Isso remete um pouco ao que a gente conversou lá na nossa introdução, que eu comentei com vocês sobre a importância do processo de gestão de conhecimento, né, que as organizações, de alguma maneira, elas aprendam com as suas lições que foram registradas. Né? No contexto de software, nós falamos em inglês como as Learning Software Organizations, que são aquelas
organizações, aquelas empresas que conseguem reter o conhecimento dos seus colaboradores de alguma maneira, de tal forma que o processo de tomada de decisão possa ser consultado, possa ser revisitado no futuro, para que a gente possa eventualmente recuperar o porquê que alguma coisa foi decidida sobre um produto ou serviço que está implantado. Então, esse tipo de processo é um processo de fundamental importância e em TI tem uma importância ainda maior, dada a rotatividade de pessoas que nós temos nas nossas empresas. Bem, então aqui com isso nós concluímos essa introdução, né? E mais à frente nós vamos estudar a questão de processos de TI em mais detalhes. Obrigado.